E a gente começa o SBT News de hoje falando da primeira sessão do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode impedir o ex-presidente Jair Bolsonaro de disputar eleições nos próximos 8 anos. O Ministério Público pede a condenação porque Bolsonaro teria usado o cargo para divulgar notícias falsas na eleição do ano passado. A próxima sessão está marcada para terça-feira da semana que vem. Vou conversar com a Júlia Scherer, que está comigo aqui no estúdio, para trazer mais detalhes e trazer informações aí bem detalhadas de como foi esse primeiro dia. Boa noite, Júlia. Boa noite, Casagrande. Boa noite para você que nos acompanha. A primeira sessão começou com a leitura do relatório do ministro Benedito Gonçalves, que fez um resumo da ação que apura atos do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do vice na chapa reeleição, General Braga Neto. Benedito Gonçalves disse que o plenário do TSE decidiu incluir no processo a minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Segundo as investigações, o documento era um decreto para instaurar estado de defesa na sede do TSE, com o objetivo de mudar o resultado das eleições. A inclusão da minuta foi um pedido do PDT, autor da ação. Segundo o partido, além do abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação por Jair Bolsonaro, os ataques do ex-presidente ao sistema eleitoral e ao judiciário faziam parte de uma trama de golpe que contou com a utilização da estrutura pública. O PDT também chamou atenção para os ataques sem provas ao sistema de votação feitas por Bolsonaro no encontro com embaixadores estrangeiros no ano passado no Palácio da Alvorada. E o vice-procurador-geral eleitoral pediu que Bolsonaro seja impedido de disputar as eleições. Vamos acompanhar. Relançar aos cidadãos proposições que abalam a legitimidade do pleito eleitoral às vésperas da sua realização, que já foram desmentidas e já haviam sido desmentidas, e sem a exposição de novas bases que as fundamentem. Não é contribuir para o progresso das estruturas da democracia, mas é degradá-la ardilosamente pela destruição da confiança de que o sistema depende. O que se tem pormenorizado nos autos é a ocorrência de pronunciamento que teve em mira vasto público e em que se repetiram assertivas insubsistentes, voltadas para incutir desassossego quanto à correspondência dos resultados oficiais do pleito com a efetiva vontade popular. Todo o discurso buscou produzir a errada impressão de que o processo de votação é obscuro, insuscetível de confiança, aparelhado para manipulações de resultado e para forjar uma vitória do adversário, do autor do pronunciamento, que seria a vítima dessas cavilações. Um discurso dessa ordem não compõe o domínio normativo da liberdade de expressão. O discurso, ao mesmo tempo que ensejava indisposição do eleitorado para com o candidato oponente, que seria o suposto beneficiário dos esquemas espúrios imaginados, despertava apoio à posição do presidente da República como candidato acossado por sinistras engrenagens típicas da espécie de política a que ele seria estranho. A circunstância de essas palavras haverem sido vertidas com solenidade pelo chefe de Estado perante a comunidade dos representantes diplomáticos estrangeiros induzia o cidadão a conferir ainda maior verossimilhança às acusações infundadas, em prejuízo da clareza da verdade. A reunião para propagar notícias falsas e conclusões falaciosas não respondeu, assim, a razões de Estado que justificariam a cerimônia. O intuito foi apenas e nitidamente eleitoreiro. Está caracterizado que o candidato à reeleição se valeu da sua situação funcional de presidente da República para, mediante notícias que sabia ou deveria saber que serem desavindas da verdade, obter a atenção e a adesão de eleitores. Está caracterizado o uso da função pública para benefício eleitoral indevido. É notório que, depois das eleições, aconteceu
uma inédita mobilização de populares que rejeitavam aberta e publicamente o resultado do pleito, recusando-lhe legitimidade. Acampamentos de pessoas pedindo medidas de ruptura da ordem constitucional, manifestações violentas de rua e bloqueio de rodovias foram promovidos por pessoas que aderiram à ideia da ilegitimidade das eleições. E estão ainda presentes e nítidas as imagens do dia 8 de janeiro de destruição e de assinte aos poderes constituídos. O discurso contra a confiabilidade do sistema de votação eletrônica, mesmo que não visasse a esses resultados específicos, não poderia ter mais expressiva revelação do seu infesto potencial antidemocrático. E o advogado de Bolsonaro disse que a reunião com os embaixadores foi um ato de governo e não teve finalidade eleitoral. Ele também questionou a inclusão da minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres no processo e disse que Bolsonaro deveria ser multado e não impedido de disputar as eleições. Se o presidente queimou a largada em matéria de propaganda, que se lhe aplique a multa do 36. Se o presidente fez uso indevido de um prédio público, que se lhe aplique a multa do artigo 73 da Lei das Eleições, uma ação impostora, uma ação eivada de falsidade ideológica, uma ação totalmente fadada ao insucesso. Talvez por isso, diante desse fracasso iminente, desse retumbante insucesso anunciado, sobreveio o uso desesperado de uma espécie de boia de salvação, materializada numa injustificável alteração da causa de pedir, como se as ações eleitorais fossem buracos negros. A autora, com todo respeito, sem nenhum pudor, junta esse documento apócrifo, impertinente, sem qualquer conexão com a lide. Os achados que vieram do Supremo, o ministro Alexandre pode me corrigir se eu estiver errado, contém, por exemplo, uma perícia papiloscópica sobre esse documento, dizendo assim, não é assinado, não é datado, não possui identificação e jamais foi tocado por alguém que não o escrivão da Polícia Federal, que fez a diligência e não se ocupou de colocar nem luva de látex, e a advogada que acompanhou a diligência. São as duas digitais que estão nesse documento, que nem merece o nome de documento, porque não é identificado, não é datado. Chegaram a dizer, Tarcísio, você tem participação? Não, tem até erros de português, ministra Carminha. É um documento risível, é um documento que foi parar na casa do ministro Anderson, não saiu de lá e não teve propósito outro senão ir para o lixo. No caso Dilma Temer, com todo respeito, a situação não é semelhante, a situação é idêntica. É idêntica. Havia referência na petição inicial de caixa 2, e o tribunal disse, não podem ser levados para dentro do processo os achados posteriores relativos às investigações da Lava Jato. É idêntica a situação. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Porto Alegre nesta quinta-feira. Ele se defendeu das acusações do TSE e voltou a questionar o sistema eleitoral. Eu não lembro de ter falado a palavra fraude com os embaixadores. O que nós falamos ali, que foi uma resposta àquilo que o senhor Écio Fachin fez 2 meses antes, reunindo também com embaixadores. A política externa é privativa do presidente da República. E eu exerci dessa maneira, foi na minha residência oficial, é tido como minha casa para todos os efeitos, tá? E eu dissequei ali como é o sistema eleitoral brasileiro. Simples. E nós sabemos que nenhum partido, nenhum país evoluído, né, usa o sistema eleitoral nosso. Não tem que temer, você está na presidência, você tem que assumir posições. Não é justo eu falar sobre o sistema eleitoral e perder aí os direitos políticos. Isso aqui não é justo, não tem cabimento isso.